quando houve, né, uma expurgação naquele planeta que gira em torno, né, da estrela Capela. Capela é uma estrela próxima aqui das Três Marias, para quem conhece um pouco de astronomia, é só observar, né, o mapa desenhado aí pelo universo, do universo como nós conhecemos. Então a gente sabe que a história vem de lá. E se faz necessário contar as histórias de acordo com o que as pessoas conseguiriam entender. Os habitantes da Terra, naquele período, né, eles eram muito atrasados. Nós vimos no processo de evolução muito arcaico, né? Nós estávamos saindo da Idade da Pedra, vivendo lá em cavernas, nos preocupando apenas em comer. Comer e procriação, né? Tanto que nessas histórias contadas, né, da evolução do planeta, não existia a concepção de família naquele tempo, né? O macho procurava a fêmea só quando ele tinha aqueles desejos sexuais, como os animais fazem. Pode ver que quando uma fêmea entra no cio, né, o macho também já entra, tudo mais ou menos na mesma época, quando eles se juntam para poder copular e ali criar a vida, né, procriação. E o ser humano ele vem desde aquele tempo mais ou menos assim, e pela necessidade, né, diante da ação do amor e do tempo, nós fomos evoluindo e fomos sentindo a necessidade de conviver em família, onde começaram a se formar os primeiros casais na Terra, né? A história, né, que Moisés conta, né, da história de Adão e Eva, que vieram, né, perderam um paraíso, né? Não é um paraíso aqui no céu como a gente imagina, mas eles eram a representação dos povos que tinham sido exilados lá daquele planeta que gira em torno, né, dessa estrela, desse sol chamado Capela. Eles não conseguiram ficar mais lá, vieram para cá, perderam aquele paraíso, como hoje. A Terra é um verdadeiro paraíso, se você parar para pensar, com todo esse avanço tecnológico, avanço na medicina, avanço nas comunicações, avanço nos transportes. A Terra hoje é um paraíso, mas nem todos dão valor ao paraíso que existe a Terra. Infelizmente, ainda há pessoas que propagam doença, propagam guerras, fome. Ainda existe isso aqui em meio a tanta coisa boa que às vezes a gente não consegue ver, não consegue dar valor nesse planeta maravilhoso que nós vivemos. Por isso que essa evolução, ela é constante. A evolução não para, né, de acordo com as condições que cada um vai entendendo. Então, os habitantes da Terra, sendo ajudados, né, por essa classe de espíritos que vieram de Capela, começaram a ver a necessidade de formar famílias, viver em sociedade. Então já não havia mais tão somente a necessidade do desejo sexual, do desejo carnal. Já estavam sendo criados a necessidade de se viver em família. Então o casal se formava, ali se tinha os filhos, e ainda assim pensava apenas em sobrevivência. Não havia aquela cultura, né, de plantar, colher. Vivia com o que podia se colher. Por isso que eles eram nômades. Viviam mudando, né, de região em região, apenas pensando na sobrevivência. Para eles se protegerem, começaram a juntar-se em várias famílias, onde surgiram, né, as primeiras vilas, começaram a surgir as primeiras cidades, com o intuito de que, pelas diferenças raciais, pelas diferenças de entendimento, começaram já desde aquele tempo, por sobrevivência, por causa de alimentos, começaram a criar essas guerras, né? Aldeias invadindo aldeias para apenas subtrair os alimentos dos outros e dizimar aqueles que eram consumidores dos alimentos. Até hoje isso é assim. Né? Ainda existem, né, por exemplo, aqui na África, né, ainda existe isso. Existem lá aldeias que ainda vivem se matando. Aqui no Brasil também ainda tem, só que não é contado.
na região amazônica, na região mato-grossense lá, existem guerras entre aldeias apenas por domínio territorial, na questão de sobrevivência. Hoje também já existem também outros interesses, né? Aqui no Brasil, na questão da riqueza que existe ali, naquela região. Existem muitas pedras preciosas, muito ouro, e o interesse, né, de muitas ONGs que vão lá, não vão lá para ajudar índio, coisa nenhuma, vão lá para poder aprender sobre as plantas medicinais, sobre a riqueza que tem no subsolo, mas isso é outra história. A gente vai evoluindo e instintivamente a gente está buscando algo sempre de querer se melhorar. Todo mundo quer melhorar a sua vida, a gente se prepara para poder ter uma vida melhor. Então a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai trabalhando, a gente quer uma casa melhor, a gente quer um padrão de vida melhor. Chega um momento que quando na nossa evolução, né, ao longo das nossas vidas, nossas encarnações, a gente começa a buscar outras coisas, não só uma estabilidade como hoje a gente procura, né, uma estabilidade econômica, uma estabilidade material. A gente precisa de algo que nos preenche, que nem sempre as coisas materiais conseguem suprir as nossas necessidades. Aí começa a aparecer um vazio. Esse vazio é que vai nos impelindo a buscar aquilo que a gente sente. O que a gente sente são aquilo que as coisas invisíveis, aquilo que está num outro plano, numa outra dimensão, que instintivamente, pela nossa convivência, pelas nossas vidas aqui, a gente vai buscar. Então a gente, como ainda não sabe direito o que é, a gente chama de Deus, né? Vamos encontrar Deus, vamos buscar Deus. Só que as pessoas não sabem o que é Deus, né? As pessoas imaginam que Deus é um ser, né? Um homem que está lá, que manda no universo, que manda em todo mundo. Mas Jesus, né, definiu Deus como amor. Então nós, seres humanos, nós sabemos muito pouco sobre o amor. Amor a gente acha, não, eu amo minha família, eu amo meus filhos, eu amo isso, aquilo. Mas ainda o nosso amor não é aquele que deveria ser. Ainda nós não nos preocupamos, por exemplo, com a nossa própria espécie. Há muita gente ainda que passa fome, muita gente largada pelas ruas, muita gente abandonada, muita gente morrendo por aí, solitários, muita gente abandonada. As pessoas ainda abandonam, né, por exemplo, os mais velhos, esquecem dos mais velhos, esquecem dos pais, esquecem dos avós, abandonam tudo, porque tem que se preocupar com a sua vida e as pessoas ainda acham, né, que os mais velhos dão muito trabalho, acabam abandonando eles pela vida fora, quando a gente não sabe direito ainda o que é o amor. Mas a nossa busca, né, vai começando a ser preenchida, a gente começa a buscar ambientes, né, onde se faz uma oração, onde se fala de amor, onde se fala de solidariedade, onde se fala de respeito, onde uma prece, né, a energia que envolve uma prece nos acalma. A energia que envolve uma prece, né, conforta o nosso coração. É como se fosse um banho que a gente tomasse e tirasse daquele peso, né, que nosso coração sente, todo aquele peso que a nossa alma está sentindo naquele momento. Aos poucos, né, com o tempo, a gente vai aprendendo que existe algo além dessa vida, algo além dessas coisas materiais que, se for para a gente apenas viver, trabalhar, comprar coisas, e quando a gente está no auge da vida, né, quando a gente está bem, nosso corpo já não está mais tão bem. O tempo passou, nós desgastamos nossas energias, nosso corpo foi envelhecendo, nossas células envelhecendo, nós ficamos nos desgastando, né? Você pode ver que a gente chega até a encolher. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai encolhendo. A gente nem percebe, mas as pessoas, se for medir a estatura de quanto era quando era jovem, quando vai ficando mais velho, a gente vai encolhendo. Quando você bota, então, uma pessoa dentro de um caixão, você fala assim, nossa, parecia que era tão grande. E, de fato, a gente vai encolhendo pelo desgaste que a vida dá. Então, quando a gente começa a buscar essas essências, essas vibrações, a gente instintivamente, né, a própria vida, a vida espiritual,
começa a fazer com que se aproxime até de pessoas e de lugares onde já tem um pouco mais de conhecimento sobre essas questões espirituais, e isso vai somando as nossas necessidades, vai preenchendo esses vazios que estão em nós. É assim que a gente começa a nos aproximar e entender melhor toda a comunicação que sempre houve, né, do mundo espiritual com o mundo material, através de várias formas, certo? Como diz, né, um dia Emmanuel, né, numa mensagem de Chico Xavier, que a primeira psicografia que se deu, né, foi através dos Espíritos, através dos 10 mandamentos, lá trazidos por Moisés, que alguém esculpiu aquelas mensagens, aquelas palavras na pedra, que Moisés não tinha lá um cinzel, não tinha lá um formão, não tinha nada naquele deserto que pudesse esculpir aquelas pedras, né? Então, Emmanuel fala que foi a primeira psicografia trazida pela espiritualidade para nós aqui, né? Os 10 mandamentos. Então, com o passar do tempo, pode ver que pela história do mundo, o mundo sempre foi buscar poder, sempre foi buscar domínio, sempre houve essas guerras, essas invasões. Desde que o mundo é mundo, a história conta. É mais guerras entre todos os tempos. Se a gente for olhar a história do Egito se lembra de guerra, da Mesopotâmia você lembra de guerra, do Império Romano é guerra, conquistas do Império Turco, impérios do Império Otomano, guerras, sempre guerra de conquista, o ser humano sempre querendo ter mais, sempre querendo conquistar mais, sempre buscando riqueza e poder, riqueza e poder. Chega uma hora que a humanidade precisa evoluir. É quando uma palavra, né, chamada religião, religião quer dizer religar. Quando nós buscamos algo além, é onde o próprio planejamento, né, da evolução do planeta faz com que reencarnem aqui no plano físico pessoas que possam nos ajudar a entender essa ligação, esses sentidos, essas vibrações que a gente sente, a presença desses seres nas nossas vidas. Isso tudo começou a tomar um formato maior quando nosso irmão, né, Leon Hipólito Rivail, conhecido como Allan Kardec, ele teve, né, a curiosidade, né, para poder entender isso daí. Ele tinha lá a sensibilidade dele, né, o Allan Kardec tinha sensibilidade, mas ele não tinha evidência, não tinha clarividência, não tinha nada. Mas ele tinha curiosidade. Então, quando ele ouviu falar que aconteciam fenômenos na região lá onde ele vivia, certo? Ele começou a estudar, começou a pesquisar sobre aquilo e pediu permissão para poder conversar tanto com aqueles sensitivos, com aquelas pessoas que faziam aqueles movimentos, faziam aquelas cadeiras ficarem flutuando, as mesas que ficavam flutuando. Queria entender. Como muita gente naquele período achava que aquilo tudo falar coisa do diabo, né? As pessoas são assim, né? Não entende um fenômeno, acha que é coisa ruim, nunca imagina que é coisa boa, né? Assim, quando um espírito se manifesta, as pessoas já pensam logo que é alguma coisa ruim. Nunca para pensar, mas será que não é alguma coisa boa também? Então, é algo que está dentro do ser humano. Quando Jesus fala, né? Se os seus olhos forem maus, tudo que você vê é mau. E se os seus olhos forem bons, você passa a ver boas coisas também. Os nossos olhos são bons ou maus de acordo com o conhecimento que a gente tem. A gente passa a não julgar, e sim a analisar o fenômeno que está acontecendo. Moisés já dizia, né, que quando Moisés ele proibiu lá no Velho Testamento a comunicação com os espíritos, porque as pessoas estavam fazendo aquilo aleatoriamente. Começavam a bagunçar, começaram a permitir que espíritos assim de baixa intensidade vibracional começassem a passar coisas para as pessoas fazerem, assim como hoje. Hoje ainda tem isso acontece. Não é porque a pessoa é um médium que se ele não tiver uma conduta, se ele não tiver um equilíbrio, se ele não tiver conhecimento, ele pode dar passagem sim a espíritos bandoleiros por aí
e começar a falar um monte de coisa errada para as pessoas fazerem, induzir as pessoas ao erro. Por isso que Moisés proibiu a comunicação, porque o povo não estava pronto para aquilo naquele tempo. Não que Moisés era contra isso. E muita gente hoje, principalmente os evangélicos, se apegam a isso, proibindo, né, a comunicação espiritual, porque Moisés proibiu. Mas por quê? O povo era imaturo, os médiuns daquele tempo eram imaturos. Então, Allan Kardec, ele teve a preocupação de quê? De fazer entrevistas. Ele conversava tanto com os médiuns e pedia permissão para conversar com os espíritos. E existia ali, né, um espírito que intermediava essas comunicações. Muita gente até hoje, né, não sabe, né, o nome desse espírito. Ele se manifestava como espírito da verdade. Mas ninguém nunca teve a curiosidade de perguntar, mas quem era aquele espírito? Qual é o nome dele? Como é que você chama? Espírito da verdade. É mesmo, prazer, eu sou Gilberto. Não é? A gente sabe que os médiuns, cada um tem um grau de entendimento, cada um tem uma mediunidade diferente, existem mais de 300 variações da mediunidade. Isso que foi pesquisado na época por Allan Kardec, nós temos essas bases. Então, quando a gente se dá o trabalho de perguntar ali, ou de ir naquelas perguntas, você vai aprender. Agora, como a gente às vezes quer resumir as coisas, deixa eu perguntar para o fulano. Qual é a minha mediunidade? Qual é a sua mediunidade? A pessoa pode falar qualquer coisa para você. E se você não sabe nada, aí você vai ser induzido a acreditar que você é um médium X, um médium Y, um médium Z, qualquer coisa assim. Então, quando a gente se dá o trabalho de estudar, você aprende. Quando você aprende, você consegue discernir uma coisa da outra. Onde você consegue saber a diferença entre um espírito que vem aí, que se manifesta para poder te ensinar, ou daquele que vem só para te vampirizar, te usar. Que nós chamamos daqueles processos obsessivos, as obsessões que acontecem, as perturbações espirituais que induzem as pessoas ao uso de drogas, alcoolismo, prostituição, envolve tudo. Porque as pessoas são despreparadas, se metem com coisas que não têm qualquer conhecimento, então acabam sendo usadas por esses maus espíritos que se aproveitam das pessoas. Por isso Jesus já nos orienta, né? Conhece a verdade, que a verdade te liberta. Então, no mínimo, a gente tem que estudar. Quem tem preguiça de ler, acaba sendo induzido por aquilo que quem leu entendeu do jeito dele, ponto. Aí vem a confusão por aí. Por isso que a gente sempre incentiva as pessoas a estudar. Sempre, sempre, sempre. Estudar nunca vai ocupar o seu tempo nem seu espaço, mas vai trazer base, conhecimento que vai te servir para essa vida e todas as outras vidas que você tiver, porque a única coisa que desse mundo você vai levar contigo não é o dinheiro que está no seu bolso, não são os seus documentos, não são os seus títulos, não são os seus diplomas que você aprendeu. Isso é seu. Isso é seu. É a única coisa que você leva desse mundo. Porque do restante, nem um par de sapato te dão. Já viu alguém ser enterrado com um par de sapato? Não, nem sapato te dão. Bota ali uma roupinha em você, veste seu corpo, aliás, né? Bota ali, enche de flor em volta, fecha a urna, bota lá debaixo da terra e pronto. Aí você chega no mundo espiritual, você não está nem com aquela roupa, nem com nada. Ou seja, a gente não leva nada materialmente. Nada. Se aqui você tinha um título de doutor, lá você vai receber só seu nome. Como é seu nome? Fulano. Você não é mais doutor, não é mais senhor, não é mais vossa senhoria, não é mais vossa excelência, não é mais nada. Você é apenas você, como você, um ser humano, nada mais. E aquilo que você aprendeu, aquilo que você conseguiu colocar no seu coração, é o que vai fazer você seguir a sua jornada lá no mundo espiritual. E o mundo espiritual, como diz Jesus, né, o que está em cima assemelha o que está embaixo, o que está embaixo assemelha o que está em cima. Lá no mundo espiritual existem cidades, né? Quem já leu o livro Nosso Lar,
certo? E outros livros também contam isso. São cidades em que todo tipo de trabalho que tem aqui tem lá, né? Jesus diz, né, o Pai Celestial não cessa de trabalhar. Então, como a gente fala, se a pessoa morreu, foi descansar. Não descansou, não. Não existe o descanso eterno. As pessoas chegam lá, passam por um processo da chegada, como as crianças quando nascem aqui, você não põe ela para trabalhar, né? Você vai cuidar dela para ela crescer. Cresceu, você põe ela para trabalhar. É a vida que nos ensina isso. Chegando no mundo espiritual, a gente vai se recuperar da passagem, vai, sei lá, vai se encontrar com o restante dos familiares lá, vai lá para sua casa no mundo espiritual, né? Todo mundo lá tem casa, porque nós viemos de lá, de algum lugar nós viemos, de alguma cidade, de alguma alameda, de alguma rua, de algum lugar nós viemos. Então, nós temos uma casa lá. Chegando lá, você vai voltar a morar na sua casa. Vai reencontrar, assim, aqueles parentes que ficaram lá, que não reencarnaram, e vai encontrar alguns outros também que reencarnaram e conviveram aqui com a gente. E nem sempre aquilo que a gente tem aqui como uma base de família, às vezes como filho, como irmãos, ou marido e mulher, nem sempre lá no mundo espiritual é a mesma coisa, viu? Quando o casal ele tem uma perfeita sintonia, é porque já vêm juntos há muitas encarnações. Então, são pessoas que, chegando lá, vão continuar morando juntos, vão continuar a sua evolução juntos, pela eternidade, estudando e se desenvolvendo. Agora, quando o casal vive em pé de guerra, a gente sabe que são aqueles seres que precisam se acertar, precisam se amar e se perdoar. Principalmente se perdoar. Quando se desencarna, né, o casal com raiva, com ódio um do outro, porque faliu na missão, vai voltar outra vez. Não porque alguém lá no mundo espiritual vai falar, você vai ter que reencarnar de novo com a pessoa. Quem escolhe com quem vai reencarnar somos nós. A gente que escolhe como e onde, por quê e para que nascer. Por que eu tive que encontrar essa pessoa? Por que isso, por que aquilo? Essas diferenças é apenas para você limpar seu coração. Se nós viemos de outras vidas dentro dessa busca evolutiva, ninguém é santo, ninguém alcançou a santidade, ninguém alcançou a purificação. Então, tem muitas diferenças do passado que a gente precisa reencarnar para poder se acertar. Porque existem várias cidades no mundo espiritual, muitas cidades, cidades com 300 mil habitantes, 500 mil habitantes. Nosso lar, na época que André Luiz, né, trouxe-nos um pouco da descrição da cidade, tinha mais de 1 milhão de habitantes, a cidade do Nosso Lar, que fica ali no astral do Rio de Janeiro, bem próximo daqui. Mais de 1 milhão de habitantes. O que esse povo faz lá? Faz nada. Trabalha, estuda. A vida continua, né? Inclusive tem um livro que fala, né? E a vida continua. Então a gente vai evoluindo sempre. O intuito sempre de tudo aquilo que a gente vai aprendendo é entender o que é que se faz aqui. O trabalho que a nossa casa faz, que vem fazendo ao longo desses 22 anos, nossa casa é relativamente nova, mediante a muitas outras estão com 50, 60, 70, quase 100 anos, há muitas casas espirituais por aí. Mas o trabalho que a gente faz é de ajudar as pessoas a entender o que é que estão fazendo aqui no plano físico, das dificuldades que elas vivem em relacionamentos, para tentar, de todos os meios e modos, ajudar com que as pessoas vivam bem, vivam em paz, que as pessoas não se acomodem com as situações com que possam estar vivendo, que as pessoas continuem estudando, que é importante estudar, é importante aprender, que as pessoas aprendam a se reconciliar, aprendam a perdoar, e muitas das vezes a gente precisa aprender a se perdoar. Às vezes por escolhas erradas que fizemos, decisões erradas que tomamos, que causaram consequências na nossa vida, curar nossas doenças, né? A gente não deve achar que doença é castigo, que doença é karma, que tem que passar por isso, por aquilo. A gente sabe que a gente aprende com os Espíritos de Deus que
Para todas as doenças há um remédio, há uma cura, há o jeito certo de se curar. Como a gente aprende com os espíritos, o que faz com que a gente se cure é a nossa disciplina. Através de uma disciplina, utilizar-se do conhecimento que tem, que a espiritualidade traz à Terra, pessoas para nos ajudar. Nós os chamamos de médicos. Esses médicos reencarnam para poder ajudar a gente a curar as doenças. Aí vem os espíritos que ajudam a gente a curar os nossos sentimentos ruins que geram doenças. Tudo que a gente guarda de mágoa, de ódio, de rancor, essas coisas todas, faz com que o nosso corpo adoeça, faz com que os nossos órgãos fiquem fracos, é onde vão surgindo essas doenças que tem hoje em dia, que vão provocando esses desencarnes todos. Então, os espíritos de Deus que estão sempre presentes, eles têm conhecimento sobre plantas medicinais, têm conhecimento da medicina, muitos, né, os que atuam, foram médicos aqui na Terra. Quando a gente chega, como a vida começa aos 40, né? A vida começa aos 40. Os problemas começam, a maioria das vezes, aos 40. Passou dos 40, é problema que não acaba mais. Aí você descobre que está hipertenso, aí você descobre que está com diabetes, aí você descobre que está com problema nos ossos, você descobre que está com problema no fígado, você descobre que está com gastrite, você descobre um monte de coisa. Aí você pergunta, né? Mas por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Por que esses problemas todos? O que eu fiz para merecer tudo isso? Por que Deus está me castigando, né? E a gente não percebe que nós provocamos isso na gente. Nós causamos esses males. Tanto que hoje você pode ver o refrigerante, algo assim que é tão nocivo à saúde que é proibido vender em escola, né? É proibido vender refrigerante em escola. A gente, quando vai no mercado, está em promoção, né? A gente enche o carrinho e leva aquilo para casa. Tanto aquele refrigerante de cola, né? O pessoal indica até para desentupir vaso sanitário, desentupir pia, desentupir isso, para tirar crosta, gordura, não sei o quê. Maravilhoso, né? Imagina aquilo dentro de você, no seu fígado principalmente. A maior parte das doenças começa no nosso fígado. O fígado é a nossa Itaipu, é o que produz energia para o nosso corpo todo. O fígado é um dos principais causadores, quando ele está mal cuidado, da maioria das doenças que vão aparecendo ao longo da nossa vida. Então, nossa casa, ela vem fazendo um trabalho já ensinando as pessoas, pelo menos tentando, né, passar para as pessoas, que as pessoas procurem, né, rever a sua alimentação. Procure sempre beber água. A melhor coisa para você beber é água. É o melhor líquido para você beber, água. E sempre procure beber uma água boa. Água não é tudo igual, não é. Dependendo de onde que essa água é retirada, do subsolo, ela é rica em minerais. E se você for ver o pH da água, ela tem uma quantidade, né, de acidez, uma quantidade de alcalinidade. E se a gente for analisar, pelos próprios estudos que a ciência faz, uma água alcalina ajuda a gente a se curar mais rapidamente. E se a água não tem um pH, né, se o pH dela é abaixo de 7, ela se torna uma água mais ácida. Você pode ver que tem água que você bebe que é gostosa, tem água que você bebe tem um paladar estranho dentro da gente. Nosso próprio organismo ele consegue identificar isso. Então, quando a gente vai procurar uma água, às vezes a pessoa compra água pela marca ou pelo preço. Não olha a descrição da quantidade de minerais que tem ali. E tem um mineral que é extremamente saudável para o nosso organismo, que ele só é encontrado em algumas águas aqui no Brasil e na França, conhecido como vanádio. Né? O vanádio ele trabalha o rejuvenescimento das nossas células. É um dos principais agentes de combate, por exemplo, ao câncer, ao diabetes, certo? A todos esses problemas de pele, por exemplo, né? Essas empresas que vendem água, por exemplo. Lá a gente trabalha com a água Ibirá e com a água cristal azul, certo?
Se você vai nas fontes onde tem esses lugares, por exemplo, lá em Ibirá, interior de São Paulo, tem um balneário, onde os médicos indicam para as pessoas fazerem banhos com aquelas águas. Então, vai lá numa temperatura de 37 graus, a pessoa fica mergulhada naquela água durante 20 minutos, sai de lá com a pele totalmente renovada. Isso é quem está habituado a tomar essas águas assim, elas ficam menos doentes, cada vez menos doentes, porque ela vai regenerando as células, que é uma água rica em vanádio e outros minérios também que o nosso organismo precisa. Então, não procure não beber qualquer água. Se você puder pesquisar sobre isso, nem precisa acreditar no que nós estamos falando, mas se você puder pesquisar sobre isso e entender que a água é essencial para a nossa vida, a gente não vive sem água, aliás, nenhum ser vivente desse planeta, nenhuma planta, nenhum animal, nada nesse mundo sobrevive sem água. E se a gente tiver uma água boa, você pode ter certeza que a sua saúde, principalmente cuidando das crianças, né, dando água para as crianças desde cedo, vai fazer com que ela tenha mais saúde, vai ter menos problema nos ossos, que quando a gente vai envelhecendo, os ossos vão se esfarelando, vão se desgastando, né? Aquela tal de osteoporose, aquilo é por falta de água. A gente não bebe tanta água quanto deveria todo dia. E, para quem não sabe, né, os nossos ossos também, eles conseguem se regenerar. Acredite, os nossos ossos se regeneram, como todos os nossos órgãos conseguem se regenerar. É só a gente usar do bom senso, pesquisar, em vez de você querer, né, botar uma prótese, como hoje existe na indústria da prótese, querem vender prótese para o ombro, prótese para o quadril, prótese para o joelho, prótese para tudo. Depois que colocou a prótese, acabou. Você não presta para mais nada. Malemar você anda. É possível regenerar isso? É possível. É possível. Tem uma dolomita, que ela é encontrada ali no Vale do Ribeira, que ela é muito exportada para a Europa e para a Ásia, que no Brasil é pouco conhecido, que é chamada de granulite, que é uma dolomita muito poderosa, que ela ajuda a regenerar os ossos, e regenera mesmo. Faz com que os ossos se recalcifiquem, porque ela é muito rica, né, em potássio, cálcio, magnésio, que vai recompondo os ossos. Acredite, recompõe. Inclusive, quem toma não tem problema com desgaste do dente, porque não até os nossos dentes, com o tempo, né? Os animais, por exemplo, cachorro, com o tempo, ele não consegue comer porque os dentes vão se desgastando. Qualquer animal é assim. Porque a gente não vai repondo a quantidade desses minérios que o nosso organismo tem. E o que mais detona, o que mais estraga nossos ossos é o tal do refrigerante. É um refrigerante. É o que estraga os nossos ossos. E a gente não percebe isso. Então, só quem faz uso, né, dessa dolomita, aqui no Brasil, no Japão, pode ver lá os velhinhos lá. 100 anos, 115, 120. Eles morrem lá de terremoto. Mas você pode ver que dificilmente, né? Verdade. Não andam de cadeira de rodas, andam assim, né? Tudo sim, mas andam. Aqui, né, a gente vê que as pessoas com 50, 60 anos de idade, elas já estão com a aparência de muito mais idosas do que deveriam. Andam muito mais arcadas, muito mais com a coluna estragada, a bacia estragada, por causa disso. Infelizmente, aqui no Brasil não fica, né, o melhor daquilo que o Brasil produz. O Brasil ele produz tudo que é bom para a saúde, mas os próprios brasileiros desconhecem isso. Desconhecem. Uma das coisas que os brasileiros desconhecem, por exemplo, é que a soja é um dos principais causadores da maioria das doenças. A soja é um dos principais causadores de câncer no mundo. Soja não é alimento e é usado como alimento. Se você estudar sobre as propriedades da soja, você vai ver de verdade, não o que as pessoas vendem por aí, mas se aprofundar tecnicamente nos estudos,
Você nunca mais vai comer soja na tua vida. Pode ver que a base dos alimentos que dão para os animais, a ração, é soja. Você pode ver que hoje um cachorro ele é hipertenso, ele tem diabetes, ele tem câncer, ele tem tudo. Para quem é mais velho, sempre criou cachorro em casa, pegando o resto da comida do prato. Arroz, feijão, macarrão, osso, carne, o que sobrasse ali, dá para os cachorros. O cachorro morria de velho. Hoje os cachorros estão morrendo porque estão com câncer, estão com diabetes, cachorro hipertenso, cachorro com Alzheimer. Já viu isso? Todas as doenças que os seres humanos têm, os animais estão tendo. Mas é porque a indústria da ração é poderosa. É cômodo. Tem gente que não sabe o que dá para o cachorro, né? O que eu vou dar para o meu cachorro? Ué, cozinha arroz, pega uma parte do arroz e dá para o cachorro. Faz uma polenta, né? Coloca ali legumes junto, põe um pedacinho de carne ali, pode comprar carne de segunda, de terça, de quarta, né? O que sobrar, carcaça principalmente. Não precisa temperar. Bota um pouquinho de sal só. Dá para o cachorro para você ver. Então a espiritualidade nos fala sobre todas essas coisas. Sobre o que acontece com a nossa saúde, o que vai acontecendo com a nossa mente, o que vai acontecendo na nossa vida. Então, pessoal, vocês vieram passar em atendimento. Os espíritos, vejam só, eles já sabem o que a gente tem, o que a gente precisa. Eles vão passar instruções. Vai ser feito procedimento. Se tiver que passar por algumas cirurgias, serão feitas as cirurgias. Aí aquele negócio, o espírito vai falar, olha, vai e não peques mais. Todo mundo recebe um formulário com uma sugestão de tratamento. De todos os suplementos que existem na natureza, à base de vegetais, à base de minerais, para você tomar depois. Em vez de você correr na farmácia e comprar antibiótico, anti-inflamatório, essas coisas, entendeu? Mas para você se cuidar, e vamos falar sobre alimentação com você. Vamos falar sobre água com você. Vamos falar sobre os suplementos que tem nas águas, o que a natureza tem para oferecer. É uma sugestão. Ninguém é obrigado a absolutamente nada. Os espíritos não nos obrigam a fazer absolutamente nada. Por isso que é sugestão. Mas se eles passam alguma coisa para a gente, é porque o nosso organismo precisa e vai fazer bem para a gente. Se você acredita no trabalho dos espíritos, se você veio aqui, se você conhece o trabalho que nossa casa faz, e ali tudo que a gente vem passando de orientações para as pessoas através da internet, não sei se vocês acompanham, que os espíritos lá passam as orientações de acordo com os problemas que cada um tem. Quem segue as orientações, as pessoas se curam de câncer, de diabetes, de hipertensão, de todos os problemas. E a gente sempre fala, o que cura é a disciplina. Sem disciplina, o seu corpo não vai reagir. O problema não é o remédio, é você. O seu corpo ele foi modelado por você ao longo de toda a sua vida. Tudo que você comeu e bebeu, sentiu, isso provoca uma reação direta no seu organismo. Café? Esquenta a garganta um pouquinho. É. Esquentar a goela? Obrigado. Entendeu, gente? Todos vocês já ouviram falar da nossa casa? Já ouviram falar? Já? Quem não ouviu falar da nossa casa? Quem que veio aqui de gaiato falou assim, olha, falaram para eu vir aqui e tal. É. O que eu estou fazendo aqui? O que vai acontecer? Então, nossa casa, ela vem fazendo esse trabalho já há alguns anos. Se intensificou nessa pandemia. Nós viajamos pelo Brasil inteiro fazendo esse trabalho. Semana passada nós estávamos onde? Manaus. Estávamos ali em Manaus, fazendo esse trabalho. Estamos aqui em Cachoeira. Semana que vem vamos passar por aqui de novo. Vamos direto, vamos lá para o Rio de Janeiro. Depois vamos voltar na outra semana em São Paulo. Nossa casa ela está aberta
todos os dias, 365 dias por ano, ali em São Paulo. Tem um trabalho que a gente desenvolve ali em Pouso Alegre, Minas Gerais, chamado Colônia Esperança, onde tem os atendimentos espirituais também. Depois, em seguida, dia 3 de setembro, estaremos lá em Xanxerê, que é Santa Catarina. Xanxerê, depois, semana seguinte, estaremos ali em Curitiba. Curitiba estaremos depois onde? Salvador. Logo ali em Salvador. Então, está sempre indo para todos os lados. As pessoas nos convidam para poder fazer esse trabalho. Certo? Então, ali durante as lives, passa-se as orientações para as pessoas sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre família, sobre tudo aquilo que vai fazer bem para a gente. Sobre a prece no lar, o evangelho no lar. É importante fazer, pelo menos uma vez por semana, juntar a sua família. Faz uma prece. Você não precisa fazer uma pregação, você não precisa dar sermão em ninguém. Coloca sempre uma água para fluidificar. Pede sempre. Jesus disse, pede que vos será dado. A gente às vezes não pede, a gente mais duvida do que qualquer outra coisa. É isso que vai fazendo com que a gente fique aí largado pela vida. Tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Pode perguntar. Ninguém vai perguntar? Se não tem pergunta, a gente já começa o atendimento. Tá bom? Todo mundo recebeu aí um formulário, tem um número ali, né? Uma senha, um número de senha. É sempre por ordem de chegada. Mas todo mundo é atendido, ninguém fica sem ser atendido. O atendimento, ele é rápido, os espíritos, eles não ficam de trololó, entendeu? Às vezes as pessoas, eu tenho muita pergunta para fazer. Aí chega na frente da entidade, dá um branco total radiante, né? Você esquece tudo, mas ele sabe exatamente o que você precisa. Exatamente o que você precisa, eles vão te dar. Tá certo? Entrega um envelope, esse envelope é um pedido de doação, se a pessoa puder, se quiser também, fazer alguma doação, porque para poder ajudar a financiar essas viagens que a gente faz aí pelo Brasil afora, certo? Não tem nenhum empresário, não tem ninguém assim rico que banque esse trabalho. Esse trabalho é mantido pelas pessoas, que cada um ajuda como pode, se puder. Não tem nada a ver com atendimento. O atendimento, ele é gratuito. Só que a gente fala para as pessoas, né, que o pedágio não é gratuito, o óleo diesel não é gratuito. Né, Isa? Eu estou aqui. Aí. Tudo bem? É um presente pro Duque, tá bom? É um presente pro Duque. Ah, meu Deus do céu. Obrigado. De nada. Deus te abençoe. Amém. Aqui é um presente, ó. Amor dessas crianças. Aí, ó, um presente pro Duque. O Duque é um cachorro que me deram, né? Tá vendo só? Não sou mais eu que ganho presente. Né? É que eu ganhei, né? Ganhei a camiseta. É. Eu acho que esse Duque vai gostar da bolinha. Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Na hora da live. Ai, Jesus de Nazaré. De noite, essa bexiga. É porque o que eu vou fazer a live, né, ele fica no meu pé, fica mordendo o pé, né? Porque ele quer que pega ele, né? Ele acostumou a ficar a dormir ali no colo, então a gente vai fazer a live, sentou, ele já quer vir no colo, né? Ele vai fazer 3 meses agora. Pronto. Agora ele vai ficar ali com a bolinha. Tá bom. Tá certo, gente. E o Duque não come ração. A gente não dá ração. Renata cozinha lá para ele. E se você ver a comida assim, você fala assim, para quem que é? Né?
É pro Duque mesmo? A gente pode comer a comida que faz pro cachorro, né? É feito com arroz integral, legumes, bota ali um pedacinho de frango, bota ali um pedacinho de carne vermelha, alguma coisa. Cozinhou aquilo ali, qual o problema de comer? Nenhum. O que o cachorro come, você pode comer. Sabia disso? A gente não dá o nosso resto de comida pro cachorro? É a melhor coisa que você pode fazer com o seu animal, viu? Dar comida para ele, não dá ração não. Para ele não ficar doente. Não, ele vai ficar doente. Ele vai ter câncer, ele vai ter diabetes. Não se deve dar doces para cachorro. Não pode. Tem gente que dá chocolate, fala assim, meu cachorro gosta de chocolate. O que você der para o cachorro, ele vai comer. Agora tem pessoas que falam, meu cachorro é vegano. Olha, gente, o cachorro ele é carnívoro, né? O cachorro é carnívoro. Então ele precisa de carne, entendeu? Nós é que somos assim, né, onívoros, né? A gente come tudo quanto é tranqueira, né?